Boa noite. Boa noite. Pós-eleição, o presidente Dilma diz que a oposição precisa saber perder. E Aécio afirma que até o diabo se envergonharia da campanha do PT. Motoristas fecham os terminais de ônibus de São Paulo por 2 horas. Gil Rugay se entrega à polícia. Ele foi condenado pelo assassinato do pai e da madrasta em 2004. Alckmin anuncia que vai usar esgoto tratado para abastecer a represa de Guarapiranga. E em plena crise hídrica, a história de um homem que procura e acha água na capital paulista. Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo fizeram uma paralisação hoje. Durante 2 horas, eles cruzaram os braços e todos os terminais da cidade ficaram fechados. Às 10 horas, eles desligaram os motores. Ninguém pôde embarcar. Os ônibus estacionados em filas pararam os 32 terminais da capital paulista. Durante 2 horas, 1 milhão de passageiros ficaram sem transporte. Tá pensando em fazer como? Vai esperar voltar? Eu tô tentando esperar, mas daqui a pouco acho que eu vou pensar de ir a pé mesmo para não me atrasar. O segundo dia de serviço e já chegar atrasada. Complicado, né? Prejudica, né? Porque a empresa, muita empresa não quer saber, né? Motoristas e cobradores interromperam o trabalho para protestar contra a falta de segurança. O estopim foi a morte do motorista John Carlos Brandão no mês passado, quando criminosos atearam fogo no ônibus que ele dirigia. Acho que é certo a paralisação, não só hoje, mas deveria ser pelo menos 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano. Tem que respeitar o próximo. Afinal, o motorista que morreu tem família, precisava trabalhar. Ele não morreu passeando nem fazendo coisa errada, ele morreu no trabalho dele. Neste ano, até agora, 141 ônibus foram incendiados em ataques, geralmente na periferia. Média de 1 a cada 2 dias. Nós sofremos no nosso dia a dia várias formas de ataques, mas esse contra a vida é o pior. Ficou, assim, insustentável essa situação, então temos que fazer o nosso manifesto. O protesto ocorre em meio a uma investigação nas contas das empresas de ônibus. Uma auditoria internacional, contratada pela Prefeitura em dezembro, pretende abrir a chamada Caixa Preta do setor e descobrir quanto custa prestar o serviço e qual o tamanho do lucro dos empresários. Hoje, para tentar diminuir o transtorno aos passageiros, a SP Trans esticou o itinerário dos ônibus das cooperativas, que não participaram do protesto. E anunciou que vai multar as empresas cujas linhas deixaram de circular. Nós não somos contra o ato que eles estão fazendo, somos contra a paralisação, não precisa parar. Fazer a população sofrer mais uma vez. Tem outras formas. Você poderia fazer esse ato um pouco mais tarde, que aí os motoristas da manhã poderiam usar o ato sem prejudicar a operação. O protesto de hoje acabou surtindo algum efeito junto às autoridades. A Secretaria de Segurança Pública acenou com novas medidas para enfrentar o problema. Entre elas, a criação de uma delegacia especializada para investigar os ataques a ônibus e de um disque denúncia com recompensa em dinheiro a quem oferecer pistas sobre os criminosos. Questões que serão discutidas numa comissão formada por trabalhadores, empresários, representantes da Prefeitura e da Polícia. A Secretaria de Segurança Pública diz que só na capital, 58 pessoas foram presas neste ano envolvidas em ataques a ônibus. A auditoria, que deve detalhar os custos e os lucros das empresas de transporte de São Paulo e também o número exato de passageiros transportados, deveria ter sido concluída em julho. Mas, segundo a Prefeitura, o prazo de entrega do documento foi prorrogado para o mês que vem. Gil Rugay, condenado pelo assassinato do pai e da madrasta em 2004, se entrega à polícia. Gil Rugay chegou à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa no centro da capital pela manhã, acompanhado de um delegado e de um advogado. Ontem, a Justiça havia negado o pedido de anulação de júri que condenou Rugay a 33 anos de prisão. Ele foi condenado em júri popular no ano passado por duplo homicídio qualificado por motivo torpe. Na época, ele saiu do fórum sem ser preso porque já respondia ao processo em liberdade.
A defesa de Gil pediu a anulação do júri, alegando que houve erros durante o processo. Mas a Justiça negou o pedido e determinou a prisão imediata do estudante. A defesa de Rugai ainda pode recorrer da decisão. Ele nega que tenha atirado no pai e na madrasta dentro da residência deles no bairro de Perdizes. Porém, a acusação diz que Gil cometeu o crime porque havia sido descoberto desviando dinheiro da empresa do pai. E agora, no final da tarde, Gil Rugai foi transferido para a penitenciária 2 em Tremembé, no interior de São Paulo, onde vai cumprir a pena. Na unidade, entre os presos estão os irmãos Cravinhos, condenados pela morte dos pais de Suzane Richthofen, Alexandre Nardoni pela morte da filha Isabela, Lindenberg Alves, que matou a namorada Eloá, e o ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a mais de 200 anos de cadeia por crimes sexuais cometidos contra 37 de suas pacientes. Em meio à crise hídrica, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anuncia uma série de obras para tentar resolver o problema da água no estado. O anúncio das obras foi durante vistoria do sistema Alto Boa Vista, na Zona Sul. Durante a visita, o governador anunciou um investimento de 169 milhões de reais em 29 novos reservatórios de captação de água aqui na região metropolitana de São Paulo. 3 já foram entregues, 5 serão entregues até o final deste ano e 21 até março de 2015. Na coletiva, Geraldo Alckmin não citou os locais onde estes reservatórios serão criados e nem quis comentar o porquê dos lançamentos dessas obras só agora. Segundo o Tucano, o objetivo é aumentar em 10% a capacitação de água da região metropolitana. Os reservatórios têm 2 grandes benefícios: melhora a segurança, a regularidade e diminuição de perdas. Essa perda é por vazamento? Vazamento. Mostrando o mapa da cidade, o governador anunciou também a construção de 2 estações de produção de água de reuso, que vão abastecer diretamente as bacias dos sistemas Guarapiranga e Alto Cotia. Serão as 2 primeiras instalações do estado para captar o esgoto e transformá-lo em água reutilizada, que servirá mais tarde para consumo. As estações têm previsão de entrega para dezembro de 2015. Nós teremos, então, 2 metros cúbicos por segundo a mais, independente de chuva. Independente de chuva, porque a água já foi consumida e vai ser devolvida. Esse é o grande caminho das grandes metrópoles do mundo. E hoje, durante depoimento na sessão da CPI da Sabesp, na Câmara de Vereadores, Vicente Andreu, presidente da Agência Nacional de Águas, disse que a transposição de água da bacia do Rio Paraíba do Sul é viável. A proposta de transposição foi feita pelo governador Geraldo Alckmin. O Tucano quer interligar as represas Jaguari, da bacia do Rio Paraíba do Sul, e a Tibainha, no sistema Cantareira, que vive sua pior crise. A proposta é polêmica porque o rio é a principal fonte de abastecimento do Rio de Janeiro, que é contra o aumento da retirada de água. Essa é uma equação que precisa ser compatibilizada entre a extração de água, que nos parece tecnicamente viável, mas também com a necessária segurança hídrica para a região, para o Vale Paraibano, para o Vale do Paraíba do Sul no trecho paulista, mas também para a região metropolitana de São Paulo. Andreu afirmou, no entanto, que as negociações sobre o assunto têm avançado entre os estados. Esta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, convocou uma audiência de mediação entre os governos de São Paulo e Rio para discutir a possibilidade da transposição. O encontro ainda não tem data para acontecer. E após reunião com a presidente Dilma Rousseff, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, disse que se a União decidir transferir água do Paraíba do Sul, ele irá acatar a decisão. Após um dia de estabilização e mesmo com chuvas, o nível do sistema Cantareira voltou a cair. Hoje, o Cantareira registrou índice de 11,8%, 0,1 ponto percentual a menos que ontem. Na terça-feira, o nível havia permanecido estável em relação à medição do dia anterior. Os níveis de Alto Tietê e Guarapiranga também registraram queda nesta quarta-feira, segundo a Sabesp. No Alto Tietê, com a chuva fraca na região dos reservatórios, o índice foi de 8,7% para 8,6%. Já no sistema Guarapiranga,
A chuva veio, mas não impediu uma nova queda. O nível foi de 37,9% para 37,5%. E um ato contra a crise hídrica reúne manifestantes no vão livre do MASP. A repórter Fernanda Azevedo está aqui na Avenida Paulista e tem outras informações. Fernanda? Olá, Gabriel. Os manifestantes já estão concentrados embaixo do vão livre do MASP. Como nós podemos ver agora, é um grupo ainda pequeno, mas tem crescido com o passar do tempo. Eles divulgaram um manifesto impresso que se chama Lute pela Água. Eles criticam a gestão da crise hídrica, dizem que a Sabesp não priorizou os investimentos na expansão dos reservatórios e questionam a qualidade da água do volume morto que está sendo consumida agora. O texto é assinado por movimentos sociais. O que chama a nossa atenção por aqui também é o grande número de policiais militares que acompanham esse início da manifestação. São policiais que estão vestindo o uniforme preto, aquela espécie de armadura característica das manifestações. Eles usam capacetes e também escudos. Os manifestantes não divulgaram ainda se vão sair do MASP, se farão uma passeata ou se a manifestação vai ficar parada. Eles ainda não têm essa definição e nem mesmo o trajeto caso sigam em manifestação. E nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. O Operador Nacional do Sistema Elétrico nega que tenha cogitado realizar cortes seletivos de energia para garantir o fornecimento nos horários de pico no verão. Segundo reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, o ONS teria avisado na última quinta-feira a distribuidores e geradores que há risco de cortes seletivos de energia para garantir o fornecimento durante os horários de pico, entre janeiro e fevereiro. Em nota, o operador classificou o conteúdo da matéria como alarmista por não corresponder à realidade dos resultados dos estudos do Programa Mensal de Operação do mês de novembro. O ONS também negou e classificou como inverídica a informação de que prevê a suspensão do fornecimento de energia durante a madrugada em grandes cidades do Sudeste. Em meio à crise de abastecimento, um corretor de seguros da zona oeste da capital começou a procurar água pela cidade. Adriano Sampaio encontrou nascentes e riachos cristalinos, cujas imagens publica numa rede social na internet. Falta d'água? Não para este sujeito otimista, com sede de melhora, que vê o lado cheio do copo. O Adriano Sampaio é corretor de seguros, mas há cerca de 3 meses ele virou uma espécie de caçador de águas. Isso porque no tempo livre ele tenta descobrir como estão os rios de São Paulo. São 300 rios, sim, pequenos, pouco conhecidos e que estão muitas vezes debaixo do asfalto, debaixo de grades e que com a crise hídrica ganharam relevância. Você pega um mapa do percurso original dos rios de 1930, pega o mapa de hoje do Google e sobrepõe, faz uma sobreposição. E aí dá para identificar o local onde estão passando os rios e com o nome das ruas fica mais fácil, né, encontrar esses rios. O primeiro ponto foi nesta praça na Pompeia, na Zona Oeste, onde Adriano nasceu e morou até bem pouco tempo. Aqui descobriu a nascente do rio Água Preta e fez um lago. E temos nascentes na parte de cima e na parte de baixo da praça. A gente fez uma ligação entre uma nascente e outra para chegar até aqui no lago. Nessa crise toda, está faltando água aqui? Não, aqui na praça não. Aqui tem água 24 horas, ela não para. O resultado agradou tanto a vizinhança que Adriano se entusiasmou. Transformou o hobby em ativismo ambiental. Chegou em mais um córrego aqui. E é legal que ele está bem preservado, a mata ciliar está bem composta, né? Está bem fechado. Posta na internet suas descobertas na comunidade Existe Água em SP. Eu vou tomar uma aguinha aqui e vou continuar a subida. Geladinho. Nas suas andanças, se depara cada vez mais com situações como esta no Pico do Jaraguá. Esses pequenos riachos que vão desaguar no Tietê, tem muitos que ainda o progresso não chegou ainda. Eles não foram canalizados, como aqui mesmo, esse riacho, aqui é uma área de preservação, ele está limpo, né? E a partir daqui ele começa a receber uma poluição
Não é só a população que suja os rios, né? Parece que também o poder público, um cano como esse aqui, deveria ir para uma estação de tratamento e não jogar no rio. Essa água pode ser captada, sim, mas desde que se preserve e se recupere os mananciais. Porque não adianta fazer uma captação e acabar com o manancial, né? Nas últimas 24 horas, São Paulo teve a maior chuva desde abril e só nos primeiros 5 dias do mês de novembro já choveu quase a mesma quantidade de todo o mês de setembro. E a chuva vai continuar e pode ser forte, especialmente no fim de semana, com a chegada de uma nova frente fria. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma frente fria avança amanhã em direção ao Rio de Janeiro. Ela pode provocar chuva forte em todo o estado. Já no norte de Minas Gerais, o tempo fica firme. Nas demais áreas do sudeste e do centro-oeste podem ocorrer pancadas de chuva, assim como na região norte, onde a sensação de abafamento continua. E o tempo fica seco amanhã no nordeste, que só terá chuva passageira no litoral, e no leste da região sul, onde também não chove. Máximas amanhã de 34 graus em Campo Grande e de 31 em Salvador. Já em São Paulo, a frente fria se afasta e o sol volta a aparecer. Mesmo assim, estão previstas pancadas de chuva em pontos isolados na maior parte do estado. No centro-oeste, máxima de 32 graus em Marília. No norte paulista, máxima de 33 em Ribeirão Preto e de 32 em Araraquara. Apenas o litoral terá tempo firme, mas ainda com muitas nuvens. Máxima de 25 em Santos e também em Caraguatatuba. Amanhã na capital são esperadas pancadas de chuva à tarde, máxima de 24. Na sexta ocorrem pancadas de chuva à tarde e também à noite, máxima de 31. E no sábado, período de céu nublado com chuva a qualquer hora. A máxima cai para os 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Doleiro Alberto Youssef revela em delação premiada que deu R$1 milhão para a campanha da ex-ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, do PT, quando então eleita senadora em 2010. De acordo com reportagem de hoje do jornal O Estado de São Paulo, Youssef disse que o valor foi entregue a um empresário, dono de um shopping em Curitiba. A afirmação de Youssef corresponde ao que disse o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, também em delação premiada. Segundo ele, foi o marido da senadora, o atual ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, quem fez a solicitação. O ex-diretor e o doleiro são réus no processo que apura corrupção e propina na estatal. Gleisi e Bernardo negam o pedido e o recebimento dos valores. Em reunião com líderes do PSD no Palácio do Planalto, o presidente reeleita Dilma Rousseff diz que é hora de desmontar os palanques e que é preciso saber ganhar e perder. Desmontar os palanques significa perceber que na democracia, em toda e qualquer democracia, no processo eleitoral se disputam visões, propostas, as mais diferentes. Você disputa a eleição, se submete e pode ou não ganhar. O ato de poder ou não ganhar faz parte do jogo democrático. Dilma também falou sobre o que chamou de ressentimento dos derrotados. Qualquer tentativa de retaliação por parte de quem ganhou ou ressentimento por parte de quem perdeu é uma incompreensão do processo democrático. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral acolhe pedido do PSDB para que a sigla tenha pleno acesso aos sistemas de votação, apuração e totalização dos votos das eleições de 2014. Com isso, se desejar, a legenda pode realizar uma auditoria própria.
No entanto, os ministros do TSE entenderam que a solicitação da sigla para que fosse formada uma comissão pluripartidária para análise comum dos dados não pode ser atendida, pois o PSDB não tem legitimidade jurídica para atuar em nome de outros partidos. O pedido de auditoria foi feito na semana passada. O PSDB citou informações divulgadas em redes sociais que, segundo o partido, comprometeriam a credibilidade das urnas eletrônicas em todo o Brasil. Os tucanos negaram que o ato seria uma recontagem de votos. Em seu primeiro discurso no Senado, após a eleição presidencial, o senador tucano Aécio Neves fez duras críticas à campanha da presidente Dilma Rousseff e disse que qualquer diálogo vai depender da transparência do atual governo. Aécio Neves disse que só aceita dialogar se houver aprofundamento das investigações de suposto esquema de corrupção na Petrobras. Qualquer diálogo estará condicionado ao envio de propostas que atendam aos interesses dos brasileiros e, principalmente, e chamo a atenção desta casa e dos brasileiros para o que vou dizer, qualquer diálogo tem que estar condicionado especialmente ao aprofundamento das investigações e exemplares punições àqueles que protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história desse país, já conhecido como Petrolão. O senador voltou a criticar o que chamou de vale tudo na campanha eleitoral. Travamos nessas eleições uma disputa desigual, uma disputa em que os detentores do poder usaram despudoradamente o aparato estatal para se perpetuarem por mais 4 anos no comando do país. Essa é a verdade. Adotou-se um vale tudo nunca antes visto na nossa história. Nossos adversários cumpriram o aviso dado ao país de que nas eleições se pode fazer o diabo. E fizeram. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O Brasil saiu do armário, exibiu suas vísceras e alma. A autópsia da eleição a ser realizada por sociólogos, antropólogos, politólogos. O profundo estudo exige, sobretudo, psicanalistas e jornalistas, certamente, mas o jornalismo também ainda está no divã. Em nome de se buscar a redentora verdade, mentiu-se muito, corações e mentes manipulados, pouco importando o custo para a psique coletiva. O custo está aí, altíssimo. Há anos tratamos aqui das ondas de ódio induzidas, do estímulo ao ressentimento, da aposta na ignorância, que, como vimos, desconhece classe social e nível escolar. O Brasil chegou e saiu das urnas com milhões negando a existência das razões e votos de mais de 54 milhões de cidadãos. O Brasil chegou e saiu das urnas com milhões negando as razões e votos de mais de 51 milhões de cidadãos, uns negando os outros. Os indivíduos todos, de cada bando de outros, encarnando a revelia, representados em uma só figura, bastando escolher lado e local, bolivariano ou coxinha, Miami ou Cuba. Pelas ruas, redes e mídias, chiliques, histeria, agressões verbais, morais, até físicas e uma burrice astronômica insuflada por espertalhões. Mais ainda, muito mais, de onde menos seria de se esperar por absoluta ausência de necessidades. Uma porção da mídia poderá deixar o divã quando retomar sua função, quando revelar em detalhes as articulações midiáticas das horas finais, revelar quem e onde escreveu o que e para quem e por quê, quem cobrou, quase exigiu o que e de quem e por quê. E o Brasil tem uma toga que fala. Quando fala em público, soa e cobra como se estivesse revelando. Mas a cada rompante está escondendo o que disse e tentou operar nas sombras, por exemplo, nas horas finais. No mais, o Lobão não se foi e agora, junto com a família Bolsonaro, lidera a revolução em que alguns pedem a volta da ditadura. Para quem gosta, é um prato cheio. Boa noite. Líderes da base aliada e da oposição que integram a CPI da Petrobras fizeram um amplo acordo hoje para evitar a convocação ou o convite de políticos tanto do PT quanto do PSDB.
Em pauta, seriam discutidas as convocações dos ex-ministros da Casa Civil, Antônio Palocci e Gleisi Hoffmann, além de tucanos como os senadores Aécio Neves e Álvaro Dias. E também convites ao ex-presidente Lula e à presidente Dilma Rousseff. A CPI, que investiga casos de corrupção na companhia, foi instalada em maio e deve ser prorrogada até o dia 22 de dezembro. Após 10 anos de queda, o número de brasileiros em condição de extrema pobreza voltou a subir no ano passado. De acordo com dados do IPEA, divulgados hoje, em 2012 eram 10.081.225 miseráveis, ou seja, pessoas sem rendimento suficiente para consumir uma cesta básica. Em 2013, esse número subiu para 10.452.383, alta de 3,7%. Prefeitura de São Paulo admite atraso no repasse de verba do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Há pelo menos 4 meses, 60 das 95 instituições beneficiadas estão prejudicadas. As atividades na Fundação Gol de Letras, zona norte da capital, são bem variadas. Tem aulas de informática, leitura na biblioteca e muitas modalidades esportivas, como a capoeira. A instituição, fundada pelo ex-jogador de futebol Raí em 1998, atende 1.300 crianças em 2 unidades. Uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. A Fundação Gol de Letra chega a receber R$600 mil por ano do FUNCAD, um recurso essencial para manter algumas atividades com as crianças e com os adolescentes. Alguns projetos só não foram interrompidos porque a entidade conta com a ajuda de outros financiadores. A Gol de Letra consegue, por conta de outras fontes de financiamento, não interromper seus projetos. A gente sabe que as menores, muitas vezes, sentem um pouco mais, têm mais dificuldade de dar continuidade. Basicamente, é recursos humanos, né? Então, é a gente que cuida, é educador, é o cuidador, né? Então, são recursos importantes, muitas vezes, para pagar esses profissionais, você realmente utiliza esses recursos do fundo. O FUNCAD é mantido com recursos provenientes de renúncia fiscal. Apesar do dinheiro vir de tributos federais, são as prefeituras que cadastram e fazem o repasse de dinheiro para as entidades. Em São Paulo, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania admite o atraso. Infelizmente, nós temos sim organizações conveniadas com atraso no repasse de verbas. A primeira coisa foi identificarmos todos os projetos que estavam com convênio, repasse atrasado, que a própria portaria em vigência nos permitisse liberar os recursos. Então, tomamos essa medida agora no final de outubro, né, de aproximadamente 60 convênios em atraso, 41 desses 60 tiveram a autorização de pagamento feitas no final de outubro. Isso nos permite afirmar que pelo menos 35 deles serão pagos até o dia 7, até a sexta-feira dessa semana. E voltamos a falar do ato contra a crise hídrica que reúne manifestantes no vão livre do MASP. A repórter Fernanda Azevedo continua lá e tem mais informações. Fernanda? Gabriel, na verdade, os manifestantes já deixaram o vão livre do MASP, eles ocupam a faixa da Avenida Paulista no sentido da Consolação, eles ocupam completamente esse sentido e eles seguem então em sentido ao centro de São Paulo, uma manifestação que é bem acompanhada por policiais vestindo aí aquelas armaduras características das manifestações mais violentas, capacete e escudo. A gente pôde perceber entre os manifestantes, alguns manifestantes que usam máscaras, não são muitos, alguns estão usando máscara, eles carregam também bandeiras de movimentos sociais e eles aí fazem essa manifestação como uma crítica da gestão da crise hídrica. Entre várias reivindicações aí, eles questionam a qualidade da água do volume morto. Essa manifestação então agora interdita completamente a Avenida Paulista, eles seguem então no sentido da Consolação, então é bom os motoristas que ainda não chegaram a essa região da cidade evitem agora neste momento a Avenida Paulista e muito provavelmente esses manifestantes se dirigem agora ao centro de São Paulo. Eu digo provavelmente porque eles não divulgaram o trajeto para a imprensa. Nós voltamos ao estúdio.
Muito obrigada, Fernanda. E a comissão da Câmara dos Deputados aprova reajuste de 22% para ministros do Supremo e para o Procurador-Geral da República. A proposta, que passou pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, eleva a remuneração dos atuais R$ 29.400 para R$ 35.900 em 2015. O texto ainda será analisado por mais 2 comissões na casa antes de ir a plenário. Se o projeto for aprovado pelo Congresso, ainda terá que ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. O aumento nos salários dos ministros do STF produzirá um efeito cascata no judiciário, beneficiando toda a classe da magistratura. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quem acompanha a economia brasileira e empresários em geral estão ansiosos à espera do nome do novo ministro da Fazenda. Na verdade, todo mundo deveria prestar atenção nisso, pois a escolha da presidente Dilma Rousseff vai dar um sinal muito forte de como ela vai administrar a economia, pelo menos no início do seu novo governo. E isso vai fazer muita diferença no nosso dia a dia. No entanto, a presidente disse hoje que só vai anunciar o novo ministro depois do dia 17 de novembro, quando ela volta de uma reunião do G20, uma reunião do chefe de governo das maiores economias do mundo. Por que há tanta ansiedade com o nome do novo ministro? Porque não se trata apenas de um novo ministro. Durante o primeiro governo Dilma, o ministro da Fazenda, na verdade, foi a própria presidente. Foi ela que deu a linha da política econômica, as linhas gerais e mesmo os menores detalhes. Essa política não deu certo, como se sabe. O Brasil não vai crescer nada neste ano. O emprego parou de crescer. Os investimentos em novos negócios vêm diminuindo. O consumo cresce cada vez mais devagar. Mesmo assim, a inflação permaneceu alta. O governo está, além de tudo, no vermelho. Não tem mais como gastar em obras ou aumentos de programas sociais. Em suma, o que a gente tem dito faz mais de um ano aqui no Jornal da Gazeta. Se a presidente escolher um nome de peso, de alguém que tenha certa independência e com algumas ideias diferentes daquelas do primeiro governo Dilma, isso pode representar um início de mudança, de que vão ser tomadas medidas de imediato para corrigir os problemas do primeiro mandato. Essas medidas vão ser amargas, mas podem representar uma virada e até mudar o humor econômico do país. O problema aí pode ser político. A presidente fez campanha criticando com força as ideias de mudança da oposição, mas talvez tenha de adotar algumas receitas que criticou, se desmentindo pelo menos em parte. Caso a presidente continue na mesma toada do primeiro governo, a situação vai continuar a se deteriorar lentamente. De qualquer modo, 2015 não vai ser fácil, mas pode ser um ano de preparação, de saída da crise, ou de um mergulho nela se nada mudar. Boa noite. Eleições nos Estados Unidos. Republicanos passam a controlar as 2 casas do Congresso e deixam Barack Obama em situação ainda mais complicada para os 2 anos restantes na presidência. A onda republicana é a manchete do jornal The Washington Post. A vitória era prevista, mas foi maior que o esperado. A derrota foi devastadora para o Partido Democrata. A oposição elegeu senadores mesmo em estados onde os democratas eram favoritos. Os republicanos ampliaram a maioria que tinham na Câmara e agora vão controlar também o Senado pela primeira vez em 8 anos. Os eleitores mostraram nas urnas o descontentamento com Barack Obama sobre a condução da economia, apesar da recuperação em andamento, e também com a forma de o presidente lidar com problemas como a ameaça do Estado Islâmico e a epidemia de ebola. Obama enfrenta a menor popularidade desde que assumiu o cargo. Os americanos também opinaram sobre dezenas de projetos de lei em diversos estados. O mais polêmico, a legalização da maconha, foi aceito pelos eleitores dos estados do Alasca, do Oregon e do Distrito de Colômbia, onde está a capital Washington. A Flórida rejeitou o uso medicinal da erva. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Serão definidos hoje os finalistas da Copa do Brasil. A bola rola logo mais às 10 da noite, não é isso, Celso? Tudo isso bem? Mesmo, Gabriel. Santos e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo fazem os jogos da volta das semifinais. Na Vila Belmiro, os santistas precisam de uma vitória por 2 gols de diferença para chegarem à decisão. Vitória pelo placar de 1-0 leva a definição por pênaltis. Todos os ingressos para a partida de logo mais estão esgotados.
Na caneta e no papel do técnico Anderson Moreira estão as dúvidas na escalação. Uma na zaga, outra na parte tática do time. O David já apresentou um problema, não sei se era cervical ou se é mais lombar. Se ele não tiver condições de participar, né, o Bruno deve iniciar o jogo. Tenho uma dúvida, na verdade, que eu vou pensar ainda um pouco. Só não vou abrir antecipadamente, mas é só uma situação mais tática do que qualquer outra coisa. Precisando vencer a partida por 2 gols de diferença, o treinador aposta na Vila Belmiro lotada para surpreender a Raposa. A Vila Belmiro apresenta uma condição muito boa para a prática do futebol. Agora, o poder do nosso torcedor de incentivar, de motivar, de fazer com que o time possa acreditar sempre que pode vencer, que pode conquistar o resultado, eu acho que isso é fundamental. O reencontro será com a Raposa e também com o árbitro do jogo. Nelson Fernando Freitas apitou a primeira partida do Santos contra o Botafogo pela Copa do Brasil. E, na oportunidade, acabou expulsando o atacante Robinho. Por falar em Robinho, ele parece estar mais motivado do que nunca para tentar o 2º título da Copa do Brasil pelo Peixe. É claro que o Robinho é um jogador especial, um jogador que pode, num lance, fazer algo inesperado e, com isso, fazer com que a nossa equipe possa buscar ou conquistar essa vitória. Casa cheia também deve ter o Atlético Mineiro, que tem a missão mais complicada destas semifinais. Como perdeu o primeiro jogo para o Flamengo no Rio por 2-0, o Galo precisa de uma vitória por 3 gols de diferença. Situação semelhante às quartas de final, quando eliminou o Corinthians da competição. Ciente disso, no Flamengo, a ordem é não se acomodar com a vantagem de poder até perder por 1 gol de diferença. Gabriel e Everton estão com o conhecido desconforto muscular, por isso a presença deles na partida de hoje não pode ser 100% garantida. O professor Lucha ainda não chegou também a afirmar, né, quem começará jogando ou o que vai acontecer, porque até agora não sabemos mesmo quem que iniciará jogando. O rachão de toda a véspera de jogo foi substituído por um treino tático de posicionamento. Neste momento, a cautela é importante, assim como saber administrar a vantagem feita no primeiro confronto. Usar da melhor forma possível, né? Sendo cauteloso, mas também tendo que atacar, né? Não dá para você ficar esperando o Atlético 90 minutos, porque fatalmente você está mais perto de perder do que de ganhar. Já no Atlético, é simples definir o sentimento do time para a decisão de logo mais. É incorporar o mesmo espírito que a gente teve contra o Corinthians, chamar a torcida para jogar com a gente o tempo todo. A vantagem do Flamengo é considerável. E a tendência é que a equipe carioca jogue por uma bola. A gente tem que fazer 4 gols como aconteceu com o Corinthians. Então é ter tranquilidade, principalmente no começo do jogo, para não acontecer como aconteceu. A gente tomou um gol com 5 minutos de jogo, onde que a gente teve que dobrar a atenção, dobrar a parte física para buscar o resultado. Lógico que a gente respeita a equipe do Flamengo, mas dentro do nosso território a gente tem que cantar de galo. Hoje também tem Copa Sul-Americana, é o São Paulo na luta por um lugar nas semifinais do torneio. O jogo acontece às 10 da noite em Guayaquil, no Equador, contra o Emelec. Como venceu a primeira partida por 4-2, o São Paulo se classifica mesmo com derrota por 1 gol de diferença. Mas a luta deve ser árdua, a começar pelo clima extracampo. A maratona de jogos e viagens nesta reta final de temporada vem desgastando o elenco são paulino. O volante Souza, por exemplo, será avaliado no vestiário momentos antes da partida para saber se terá condições de jogo. Como se isso não bastasse, o São Paulo teve mais um contratempo antes do confronto de logo mais, valendo uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Emelec não permitiu que o time brasileiro treinasse com bola no estádio Jorge Campbell, palco do duelo entre as duas equipes. O técnico Muricy Ramalho não ficou nada feliz com a atitude. Realmente não dá para aceitar, né? O que eu falei para eles lá, isso aqui é guerra, pô. Isso não é esporte, não é futebol, né? Isso é uma coisa antiga, uma coisa ultrapassada, né? Hoje não tem esse negócio, os times emprestam, o time pode emprestar o centro de treinamento para treinar, mesmo que for jogar contra qualquer adversário. Isso é uma tática que não dá mais, mas é perigosa. Ela é perigosa porque nós vimos lá hoje o tipo de torcida que estava lá nos esperando, realmente não são torcedores. Eu já passei sufoco, né? Lá no México, uma vez, invadiram o campo do Azteca, e lá no México os caras não são gente boa, hein?
invadiram o campo quando eu fui jogar São Caetano lá sim o bicho ficou feio, parece que a gente ia ter problema sério lá. Mas, porra, não dá mais, cara, sabe? Infelizmente não dá para aceitar, então tá com a diretoria, eles têm que tomar alguma providência para depois a gente não chorar, né? Ô Celso, as declarações do Muricy também não ajudam, né? Aumenta mais esse clima de tensão para a partida, né? Mas eu acho que ele está certo, Gabriel, porque não cabe mais esse tipo de situação. Você impedir o time de fazer reconhecimento do gramado. Isso nos remete aos anos 1960, quando havia aquela guerra, quando o time europeu vinha jogar a Copa Intercontinental ou a Libertadores da América mesmo. Não cabe mais, sabe? Quando você tem como referência a Liga dos Campeões da Europa, esse torneio que é uma referência, não dá mal para aceitar esse tipo de coisa. O Muricy tem que reclamar mesmo, porque é inaceitável. Valeu, Celso. Amanhã os resultados, então. É isso aí. E os gols. Que assim seja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Stella, é com você? Estudo da Fundação SEAD, divulgado hoje, mostra queda no número de migrantes que vieram para a região metropolitana de São Paulo entre os anos 2000 e 2013. Os nordestinos ainda são maioria entre os que chegam a São Paulo. Essa é castanha do Pará, castanha de caju industrializada, que essa é com sal. São os sabores do Nordeste que fazem sucesso aqui em São Paulo. E se engana quem pensa que são os nordestinos quem mais apreciam a farinha, o feijão de corda, a manteiga de garrafa. Quem come jabá e farinha é o paulista, o nordestino que paga a fama, né? Mas paulista que come jabá, farinha, feijoada. Os aromas e os sabores não são as únicas marcas dos nordestinos aqui em São Paulo. Eles ainda são a maior população migrante aqui na região metropolitana, mesmo que essa população seja cada vez menor. É o que mostra o estudo da Fundação SEAD divulgado hoje. Apesar da forte desaceleração do número de migrantes, tendência registrada desde a década de 80, ainda é do Nordeste o maior número de pessoas que mudou para a Grande São Paulo nos últimos 3 anos. O nordestino já tem assim, um passado muito rico, né, nos movimentos migratórios para a região metropolitana de São Paulo, para o município de São Paulo, e essa tendência continua acontecendo. Pode ser por melhores oportunidades de emprego, porque pode ser que onde eles estejam a situação seja pior do que aqui em São Paulo. Também já existe toda uma ramificação, uma rede familiar que acaba favorecendo. Como já é uma tendência que já existe a longo prazo, então muitos nordestinos já têm a família aqui, isso facilita um pouco essa chegada aqui na região metropolitana. No ano 2000, a região metropolitana contava com 7,8 milhões de imigrantes, quase 44% da população. 53% dos migrantes eram do Nordeste. Em 2013, o número de migrantes caiu para 7,4 milhões de pessoas, representando quase 37% da população. Proporcionalmente, a quantidade de nordestinos aumentou para 58% dos migrantes. O número de estrangeiros também aumentou pouco mais de 12%. Para muitos, São Paulo ainda é uma terra de oportunidades. Terra que aprendeu a comer farinha com jabá e que Gilvan aprendeu a chamar de lar. São Paulo é o melhor lugar do país para se viver. São Paulo, qualquer jeito você come, bebe. Cheguei magrinho, ó, tô gordão. Os números analisados pela Fundação SEAD foram retirados da última pesquisa de emprego e desemprego chamada PED, realizada no ano passado em parceria com o DIEESE. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Congresso reagiu à proposta de plebiscito como via para a prometida reforma política. Esse é o nosso assunto hoje e recebemos a socióloga Fátima Pacheco Jordão, diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo, instituto que participou de mais de 20 campanhas eleitorais de políticos de destaque, como Fernando Henrique, Mário Covas, Luiz Erundina, Eduardo Suplicy e outros. Ou seja, política, eleição, campanha e pesquisa é com você, Fátima. E eu quero começar exatamente falando desse pós-eleição. É natural a euforia da vitória, da mesma forma que é natural o esperneio da derrota, principalmente com a margem tão pequena como aconteceu nessa eleição de campanha tão acirrada.
esperava-se, né, como sempre, que passado esse momento de emoção, refluísse a coisa e a vida fosse adiante. Mas nós estamos vendo que o ânimo parece mesmo belicoso. O que é isso? Daqui para frente vai ser sempre assim, Maria Lídia. A sociedade mudou. O Brasil está encolhido frente à sociedade, quer dizer, partidos políticos, as instituições representativas não representam mais o vigor dessa sociedade. Essa eleição foi uma eleição diferente, extraordinária. Nós nunca tivemos um grau de participação via internet, via organizações como essa eleição. Várias possibilidades de arranjo, infelizmente, candidatos que desapareceram, que faleceram, como é o caso do Eduardo, vices que se tornaram candidatos, vices que tinham mais popularidade que os próprios candidatos. Não se sabia até a véspera quem ia para o segundo turno, se era Marina ou Aécio Neves. Então, foi uma eleição com muita participação da sociedade. Agora, o que reflete isso? É reflexo de que a sociedade está mais complexa, mais ativa, com uma organização exigindo mais do sistema político. Os partidos e os políticos atuais, mesmo os recém-eleitos, estão correndo atrás da sociedade. Estão tentando arrumar se é plebiscito, se são outras formas de consulta, como consultar uma sociedade que está pronta para isso e o sistema político ainda não chegou lá. A presidente Dilma, no discurso da vitória, ela já se colocou assim, disposta, aberta ao diálogo e de imediato falou em reforma política. Então, assim, muito possivelmente já com um aceno para esse universo político e para um clamor da sociedade. Mas quando ela fala num plebiscito, ela mexeu com os brilhos do Congresso, que já reagiu e entendendo que não é esse o caminho. E a presidente diz que quer a participação popular na reforma política. Então, primeiro, o que é mais adequado, inclusive para a percepção, compreensão da sociedade que quer mudança no sistema político, é através de plebiscito, através de uma Assembleia Constituinte especial. O que é o mais adequado? Qual é a via? Referendo? Antes de mais nada, Maria Lídia, isso é prerrogativa do Congresso. Então, o Congresso... A reforma política. Não ficou... Não, inclusive a escolha é chamada para plebiscito. A escolha da via. Exatamente. É prerrogativa do Congresso. Portanto, a presidente sinalizou com muita precisão, eu acho, a necessidade dessa reforma. Né? Agora, o país necessita de tantas outras reformas, nós estamos acumulando reformas no plano financeiro, no plano da distribuição do poder dos estados e assim por diante, tributária e assim por diante. Isso explica por que a sociedade está cada vez mais inquieta. Ela tem mais meios de protestar, ela tem mais meios de se explicitar via internet, via passeatas. A mídia é plural e, portanto, tem essa capacidade de repercutir isso. Então, fica esse desencontro entre o que a sociedade precisa e quer, as famosas reformas, das quais certamente a reforma política é a mais urgente. Mas, para isso, a sociedade que está inquieta precisa entender. Vamos nos fixar na reforma política. O que é reforma política e que reforma política se pretende fazer? Então, quando fica se falando da via, mesmo e as redes sociais, promovendo aí nas redes sociais a mobilização para a cobrança de que via queremos, a sociedade está sabendo o que é reforma política e qual reforma política de fato pretende? Ela, não sei se ela sabe em detalhes, mas, por exemplo, já há um abaixo-assinado de milhões de assinatura com relação ao plebiscito. O plebiscito é uma consulta direta sobre vários aspectos da política, se a pessoa aceita ou não, ou prefere ou não aquela via. Voto distrital, voto por lista e vários aspectos de representação política
tempo de campanha, se devemos ter mandatos de 4 anos, de 6 anos e assim por diante, se devemos ter reeleição ou não. Mas isso tudo entra, isso entraria em consulta múltipla, consulta com vários aspectos num plebiscito. Isso eu acho que é complicado. Eu acho que provavelmente nós vamos chegar a uma situação de consulta após o modelo de reforma proposto. Por exemplo, pode competir ao Executivo, e a presidente lançou essa pedra, dela formular alguns caminhos para a reforma política, pontuando alguns aspectos. Manda para o Congresso. Manda para o Congresso discute com nossa representação e isso vai para um referendo, sim ou não. Queremos ou não isso que o Congresso aprovou. Exatamente. E há outros aspectos de pressões políticas. Por exemplo, em junho de 2013, a sociedade foi à rua, se organizou, fez demandas e algumas, poucas, foram atendidas. De repente, parece que o sistema político entendeu que a sociedade está muito mais dinâmica do que já foi no passado. Agora, não tenha dúvida, daqui para frente vai ser sempre assim. Acho que foi o Aécio disse, o Brasil acordou, e é verdade. Não é que acordou agora. Há um processo pedagógico. Um despertar progressivo. Um despertar progressivo através de informações, desde a década de 90, com, por exemplo, a CPI do orçamento, que a população descobriu como é que são as manobras de alocar verba para cá, para lá, para o deputado, para o partido e assim por diante. E disso foram seguidas novas ações e processos dedicados a essa pedagogia. A sociedade é sabida. A última questão é preciso uma Assembleia Constituinte especial para promover a reforma política ou reforma política pode ser promovida e definida pelo Congresso que acaba de ser eleito? Pode ser definida pelo Congresso recém-eleito. Uma Constituinte específica e especial é uma forma mais radical de se colocar mudanças, mas as 3 opções são caminhos que podem levar a um ponto de convergência. Difícil, complicada, você percebe que os grandes partidos políticos, PMDB, PSDB e PT, estão eles próprios bastante feridos com as eleições. A PT ganhou a presidência, perdeu São Paulo. A Aécio teve uma votação extraordinária e perdeu Minas. PMDB está pulverizado, mal consegue se organizar. Então, essa proliferação de partidos, 29 partidos no Congresso, torna todo o processo muito complicado. Então, se já é complicado como está, imagina como ficará com as reformas necessárias. Vamos acompanhar a Fátima e falaremos muito certamente sobre isso. Muito obrigada por suas informações, seus esclarecimentos. Boa noite, Fátima. Boa noite. Gabriel. A seguir, violência em Jerusalém, palestino atropela grupo de pedestres. E na Espanha, auxiliar de enfermagem que se curou do ebola recebe alta. Ela foi a primeira pessoa infectada pela doença fora da África. Comissão da Verdade do Estado de São Paulo lança livro que conta a história de filhos de presos e desaparecidos políticos. As histórias que abastecem o livro foram relatadas durante audiências realizadas pela própria Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Os depoimentos resultaram na obra Infância Roubada, que traz 40 depoimentos de filhos de presos políticos, perseguidos e também desaparecidos durante a ditadura militar no Brasil. Hoje, aquelas crianças são adultos na faixa de 40 e 50 anos e cujas histórias ainda não haviam sido contadas. Os depoimentos, muitos deles emocionados, foram marcados por lembranças da prisão e também da tortura. Em muitos casos, traumas até hoje não superados. Alguns só ficaram sabendo, já adultos, o real e trágico paradeiro dos desaparecidos. E muitos carregam até hoje o resultado de uma infância e adolescência sem o afeto familiar.
Recebe alta auxiliar de enfermagem de Madrid, que se tornou a primeira pessoa infectada por ebola fora da África. Tereza Romero recebeu alta depois de um mês de internação. Ela foi infectada no final de setembro, quando atendeu um missionário que havia estado na África e morreu no Hospital Carlos III, em Madrid. Uma das hipóteses é de que o traje de proteção que ela usou não cobria parte do braço. Tereza disse que não desrespeitou o protocolo, não sabe o que aconteceu de errado e não guarda rancor. Eu não sei o que falhou. Nem sequer sei se falhou algo. A enfermeira ofereceu seu sangue para ajudar a curar outras pessoas. Tereza Romero foi tratada com soro humano contendo anticorpos de portadores do vírus, que sobreviveram à doença. Atentado ao lado da esplanada das mesquitas em Jerusalém mata um israelense. Um palestino atropelou um grupo de pedestres. O terrorista pertencia ao grupo radical islâmico Hamas. A câmera de segurança mostra o momento em que o motorista palestino jogou o carro contra um grupo de pessoas na parada de metrô de superfície. Depois ele saiu do veículo e passou a atacar pedestres com uma barra de ferro até ser morto por policiais. Um israelense de 38 anos morreu atropelado e 13 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. O Hamas parabenizou o terrorista e o identificou como membro do grupo. Há 2 semanas aconteceu um ataque semelhante a poucos metros deste local, em que morreram um homem e um bebê de 3 meses. Mais cedo, jovens palestinos e policiais israelenses se enfrentaram violentamente na esplanada das mesquitas. As tensões na região cresceram nos últimos dias. Religiosos judeus não têm permissão para rezar no Monte do Templo, que é também a esplanada das mesquitas, mas insistem em entrar na área. Na semana passada, depois de um deles ter sido baleado por um palestino, Israel chegou a fechar por um dia o acesso aos muçulmanos. A violência ainda é alimentada pelos planos do governo de Israel de ampliar a construção de casas na Cisjordânia. Agricultores franceses protestam e despejam caminhões de vegetais no centro de Paris. 50 toneladas de batatas, cebolas e maçãs foram despejadas na histórica Praça da República. Tudo foi dado à população que passava pelo local. Os agricultores protestam contra as restrições ambientais impostas pelo governo e contra as más condições do mercado provocadas pelo embargo de comércio com a Rússia. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, lidera pelo 2º ano consecutivo a lista da revista Forbes de pessoas mais poderosas do mundo. Putin segue à frente do presidente americano Barack Obama. A lista tem em 3º lugar o presidente da China, Xi Jinping, em 4º lugar o Papa Francisco e em 5º lugar a chanceler alemã Angela Merkel. A presidente Dilma Rousseff caiu do 20º para o 31º lugar da Forbes. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até amanhã. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. O lutador Shogun encara um mergulho com os tubarões no Eu Nunca. Hoje, 11h30 da noite.